Jair Messias Bolsonaro, agora, neste exato momento, acabou de receber a melhor notícia do ano, gente, tá? Aconteceu exatamente nesse dia de hoje. Jair Messias Bolsonaro comemora decisão que acabou de ser confirmada aqui agora, direto de Brasília. E eu confesso para vocês que eu tô de queixo caído com o que acabou de acontecer. Eu vou trazer aqui essa informação em todos os detalhes. Só vou adiantar uma coisa aqui para vocês, gente, tá? É de comemorar. Isso que acabou de acontecer, essa decisão que acabou de ser tomada sobre o Bolsonaro é notícia para comemorar, mas para soltar fogos, para tomar champanhe, tem que comemorar. Eu vou trazer aqui essa notícia que acabou de ser confirmada e que gerou pânico e desespero na esquerdalhada, gente, tá? A reviravolta para o Bolsonaro aconteceu e aconteceu agora. Saiu a notícia tão esperada e eu vou trazer essa informação completa nesse boletim para todos vocês, gente, tá? E assim, gente, além dessa, outras várias informações, tá? Inclusive uma treta entre o Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes. A gente já vinha desconfiando que a coisa não estava muito boa, né? Então, o que antes era só um burburinho, uma celeuma, acabou sendo confirmado, inclusive por jornalista da Globo, tá? Malu Gaspar. Treta entre Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes acabou de ser revelada. Eu vou trazer também, além dessas outras várias informações, notícia terrível para o Lula. Claro, não pode deixar de ter. Saiu notícia terrível para o Lula. E vocês vão ficar de queixo caído. Mais escândalos que podem acabar com a campanha do Lula. Tem munição, tem potencial para destruir o Lula. Vocês vão entender porque eu vou trazer o vídeo aqui para vocês. Rapidinho. Você que está aí do outro lado, você já está inscrito aqui no nosso... Você já está fazendo parte aqui da nossa família? Não está inscrito no nosso canal ainda? Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas. Eu não sei se eu estou inscrito, eu não sei se eu me inscrevi um tempo atrás, não sei se eu ainda estou inscrito. Como é que eu faço para conferir, para confirmar? Gente, é só você olhar aqui embaixo. Dá uma olhada aqui embaixo do seu vídeo. Não é aqui, gente, tá? No vídeo onde você está me assistindo, não. É aqui embaixo na plataforma. Muita gente fica buscando aqui nos lugares, não. É na plataforma aqui embaixo de onde você está me assistindo. Vai ter em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Se tiver assim, é porque você não está inscrito aqui no nosso canal. Sabe o que você vai fazer? Só isso aqui. Clicar em cima, na hora, automaticamente. E o melhor, gratuitamente, não paga nada para estar inscrito aqui no nosso canal. Aqui não tem esse negócio de ficar pedindo Pix, tá? Ajuda, não é nada disso. É só para manter você bem atualizado, informado, para que você seja um cidadão bem informado que jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Vamos lá, então? Já se inscreveu? Bora para a notícia? Muita gente já vinha alertando, né, que essa possibilidade existia. E acabou que foi confirmada, tá? Michele Bolsonaro anuncia saída da presidência do PL Mulher após reunião com Valdemar da Costa Neto. E eu tô vendo muita gente se perguntando, Fabiana, mas e agora? Michele Bolsonaro, ela vai apoiar o Flávio, né? Vai abandonar a campanha do Flávio? Em algum momento ela vai embarcar nessa campanha com o Flávio? Como é que vai ficar toda essa situação? Ela tá brigada com Flávio Bolsonaro? Continua essa treta, essa picuinha? Essa decisão dela tem alguma coisa a ver com o Flávio Bolsonaro? Eu vou trazer um vídeo aqui do próprio Flávio falando sobre essa decisão da Michele Bolsonaro e trazendo aqui novas informações sobre essa decisão da Michele e o posicionamento dele, né, com essa decisão da Michele. Vamos assistir porque é um vídeo muito importante. Essa decisão da Michele pegou o Brasil inteiro, né, de surpresa. Muita gente ficou chocado com essa decisão. Vamos ver aqui o Flávio Bolsonaro trazendo novas informações sobre toda essa questão, né, entre Michele e Flávio Bolsonaro. Vejam só. De falar, ela é esposa do meu pai, respeito demais a Michele, e eu tenho a convicção que a gente vai superar esse momento difícil e que ela vai estar caminhando junto com a gente, porque ela sabe que o Brasil não suporta mais 4 anos de PT, ela sabe que mais o governo do PT, a nossa família vai ser ainda mais perseguida, e ela sabe que a única alternativa que tem para a gente mudar esse país é o Flávio Bolsonaro, ou indicado do presidente Bolsonaro. Então, eu quero, na frente de todas vocês aqui, parabenizar a Michele mais uma vez pelo trabalho que ela fez no PL Mulher. Muitas que estão aqui são representantes do PL dos Estados, se interessaram por política, resolveram ser pré-candidatas, inspiradas no que a Michele falou, no que a Michele defendeu.
e tem que ser reconhecido esse trabalho dela, e já reconheci uma vez, estou reconhecendo aqui de novo, mas o que ela fez, eu acho que é algo que ela agora está sendo induzida ou não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do garotinho, que é do Rio de Janeiro, conhece aí o garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar numa festa de Porcaro, ela está completamente desinformada. Eu quero garantir a todas vocês aqui. A única relação que eu tenho com Porcaro é sobre o filme do meu pai. É a única. Qualquer reunião que eu tenha tido, qualquer conversa que eu tenha tido, tudo que aparece nos celulares, os milhares aí que estão sendo bloqueados para ter acesso a qualquer diálogo meu e conversa minha foi sobre o filme do presidente Bolsonaro. Vocês não vão ver eu em festinha de Porcaro, vocês não vão ver eu em entrevista de Porcaro, vocês não vão ver viajando falando que sabe dele para Paris, para tudo quanto é lugar. Nunca entrei em avião de Porcaro e nunca tive em festinha de astronauta de Porcaro. Boa. É isso aí, então, eu estou deixando aqui com toda a gente bem claro, porque ninguém melhor do que a minha mulher que está aqui do meu lado, que é quem poderia me julgar. E se ela está aqui do meu lado, porque ela sabe o homem transformado que ela tem hoje, ela sabe o homem muito melhor que ela tem hoje, um homem que é convertido, um homem que respeita muito mais a família, um homem que valoriza muito mais a esposa, as filhas, alguém que está aqui de corpo e alma, porque acredita que esse Brasil tem futuro. Eu não teria dado esse passo, mesmo acreditando que é um projeto de Deus, se não fosse suposto da minha mulher. Ela sabe quem eu sou, ela conhece o meu caráter, ela está comigo com todos os meus defeitos, com todas as poucas qualidades que eu tenho. E eu mais do que nunca repito aqui, se não fosse essa mulher, eu jamais teria dado esse primeiro passo. Eu jamais teria iniciado, eu jamais estaria resistindo. Obrigado. Eu jamais estaria resistindo a tudo isso que está acontecendo. E aí, se não fosse essa mulher, o que é que vocês acharam das revelações do Flávio Bolsonaro aqui nesse vídeo? Ele tocou num ponto muito importante, porque recentemente a Michelle Bolsonaro fez uma postagem, né? Ela repostou um print lá do vídeo do Antony Garotinho, né? Escreveu aquela frase lá, e muita gente interpretou que naquela frase ela estava insinuando que o Flávio Bolsonaro estava nessa festinha das astronautas. Coisa que eu não acredito que tenha acontecido. Eu, particularmente, muita gente está plantando isso aí na imprensa, né? De que, na verdade, ela estava sugerindo que o Flávio Bolsonaro estivesse naquela festa. Quando eu vi aquela frase da Michelle Bolsonaro, eu não interpretei dessa forma, mas muitos interpretaram. E o Flávio Bolsonaro, aqui na primeira oportunidade que ele teve de falar sobre essa questão, ele fez questão de que eu não estava na festa, eu não participei de festa de astronautas, vocês não vão me ver em festinhas de Daniel Porcaro. Isso é muito importante, porque a esquerda já estava começando a tripudiar em cima dessa questão. Michelle Bolsonaro insinua que Flávio Bolsonaro estava na festa das astronautas, né? Que foi aí revelado pelo Antony Garotinho. Inclusive, um dos primeiros canais que explodiu esse vídeo do Antony Garotinho foi aqui o canal Fabiana Cardoso. Diga-se de passagem, eu falo para vocês que inscrito aqui nesse canal é um inscrito muito bem informado. Um dos primeiros canais a trazer o vídeo do Antony Garotinho foi nós aqui no nosso canal. Inclusive, esse vídeo explodiu em todas as redes sociais que eu participo. Então, tá aí, gente, tá? Estão dizendo que a Michelle Bolsonaro fez uma insinuação contra o Flávio Bolsonaro. Ele já entendeu que muita gente já estava tripudiando, massacrando ele. Flávio Bolsonaro estava na festa dos astronautas. Ele fez questão de vir aqui dizer, olha, eu não estava lá e vocês nunca vão me ver em festinha de Daniel Porcaro, para desespero aí da esquerdalhada. Mesmo eu, particularmente, não entendi que aquela frase da Michelle Bolsonaro tenha sido indireta para Flávio Bolsonaro, mas muitos aí, né, estão meio assim, gente, as pessoas estão interpretando, fazendo interpretações. Em algum momento ela vai falar sobre isso. Acho que sim. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre Bolsonaro. Por quê, gente, tá? Acabou de sair aqui, gente, uma notícia maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro. E é motivo para comemorar, sim. Porque havia uma grande preocupação, né, do resultado daquelas investigações da Polícia Federal sobre a pistola do Jair Messias Bolsonaro, né? Do resultado da investigação que pudesse fazer com que Moraes mandasse o Bolsonaro de volta para a prisão. Tinha muita gente comemorando. A Polícia Federal vai acabar com o Bolsonaro e o Moraes vai mandar ele de volta para a prisão, para regime fechado, para a cela. Só que
Para desespero da esquerdalhada, não foi dessa vez. A Polícia Federal do DF não indicia Bolsonaro em inquérito sobre arma encontrada. Gente, tá? Eu vi, gente, tá? Uma youtuber esquerdista com uma garrafa de champanhe. Ela disse que se a Polícia Federal indiciasse o Bolsonaro, ela ia comemorar. Ela ia comemorar estourando uma garrafa de champanhe, porque se a Polícia Federal indiciasse o Bolsonaro nessa questão das armas, ela disse que é certeiro que o Alexandre de Moraes ia mandar ele de volta para a cadeia, de volta para a prisão. Mas eu acho que essa garrafinha de champanhe dela vai ficar guardada por muito tempo, né? Se ferrou e se lascou lá, a bolsonarista. Pois é, gente, tá aqui, a Polícia Federal não indiciou. Por isso, gente, que recentemente, né, a primeira vez que o Alexandre de Moraes pediu o parecer do PGR, ele falou, olha, por enquanto eu não vejo nada, não vejo erro grave. As investigações ainda estão correndo. O próprio PGR foi lá num primeiro timing, não deu parecer coisa boa para o Moraes, não. Não vejo nada grave, não vejo erro grave e as investigações estão em curso. Agora as investigações da polícia acabou e não foi indiciado. E agora, gente, tá? O que será que Alexandre de Moraes vai fazer? Calma, que eu vou trazer daqui a pouco, tensão entre Gonê e Moraes. Gente, parece que tem uma treta aí entre o Paulo Gonê e o Moraes. Por isso que o Paulo Gonê tá dando muita decisão favorável ao Bolsonaro. Por isso, gente, tá? A questão da dosimetria, né? Tomou decisão contra o Moraes, contra o Lula. Agora o quebra-cabeça começa a se encaixar. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba que saiu aqui no Jornal Globo. Mas tá aqui, gente. É notícia boa, é notícia para comemorar. A Polícia Civil do Distrito Federal decidiu não indiciar o ex-presidente Bolsonaro após concluir a investigação do caso da arma apreendida em Blitz. O que aconteceu? A apuração concluiu que o ex-presidente não cometeu crime, conforme o relatório enviado hoje, tá, ao STF. Ministro Moraes, a pistola Glock 9mm do ex-presidente está devidamente registrada. Investigadores destacaram que a arma poderia ter sido recolhida durante busca e apreensão na casa de Bolsonaro, o que não ocorreu. Realmente aconteceu busca e apreensão. E por que a polícia não apreendeu a pistola dele? Porque possivelmente ela poderia ficar lá. O próprio Bolsonaro disse que manteve a arma lá para proteger as mulheres da família dele. Ele mora com a esposa, com a filha. Deu uma resposta contundente. Com isso, concluíram que não houve materialidade da conduta dolosa de eventual crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito por parte do ex-presidente. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes viu que era um erro grave, uma falta grave. Mas a polícia concluiu que não foi falta grave, sendo que a polícia teve lá, fez uma varredura na casa do Bolsonaro, busca e apreensão. E deixou a arma lá, ué. Tá aí. Então, a decisão da Polícia Civil do DF foi essa. Não teve erro grave, não houve falta grave. E o Alexandre de Moraes está prestes, vai ter que decidir sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro. Inclusive, o próprio Bolsonaro está fazendo questão de frisar para o Moraes. Olha, Moraes, o delegado da PF autorizou manter a arma em casa. Próprio delegado da Polícia Federal me autorizou a ter essa arma em casa. Tá aqui, gente. O ex-presidente Bolsonaro afirmou em depoimento à Polícia do Distrito Federal que um delegado da Polícia Federal autorizou que ele mantivesse uma pistola em sua residência depois de uma operação realizada em julho do ano passado. Segundo o Bolsonaro, todas as armas foram apreendidas durante a ação determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. No entanto, ele pediu ao delegado responsável que deixasse ao menos uma arma em casa, alegando a necessidade de proteger o imóvel onde vive com a ex-primeira-dama, Bolsonaro, e outras 2 mulheres. Então ele vive lá com a Michelle Bolsonaro, mais 2 mulheres. Eu preciso proteger minha casa, eu preciso proteger minha família, eu preciso ter pelo menos uma, né? Porque as outras eles levaram.
E o delegado, então, autorizou. Não, então, essa pistola pode ficar na residência. Então, se o próprio delegado autorizou, onde que está o erro grave que o Alexandre de Moraes viu nessa conduta? Então, a própria polícia do DF, então, concluiu que não houve erro grave. Aí, o Alexandre de Moraes, depois de tudo isso, né, da decisão da polícia do DF, né, de o próprio Bolsonaro olha, o delegado deixou essa arma ficar aqui. Então, se tem algum problema, você vai se ver com o delegado, não comigo. Eu fiz o pedido, o meu pedido foi, né, foi atendido. Então, se alguém cometeu algum erro, não fui eu, foi o delegado que autorizou. Aí, o Alexandre de Moraes, depois de tudo isso, agora sim, depois da conclusão do inquérito, que o próprio PGR, Paulo Gonet, disse, olha, por enquanto eu não vejo erro grave, mas vamos aguardar, né, o fim do inquérito, da investigação. Aguardar o fim do inquérito. Agora, então, depois de tudo pronto, da decisão da polícia do DF, aí o Moraes está pedindo sim o parecer final do PGR. Moraes pede novo parecer da PGR sobre a arma de Bolsonaro em prisão domiciliar. Ou seja, o primeiro parecer do PGF, olha, eu não vejo nenhuma falta grave. Aqui eu não estou vendo crime nenhum. Agora, depois da conclusão do inquérito lá, que não indiciou, da polícia que não indiciou o Bolsonaro, agora o Moraes quer um novo parecer do PGR. E o que é que vocês acham que o PGR vai decidir de novo? Que agora que a polícia do Distrito Federal confirmou aquilo que ele já tinha dito, que não teve falta grave. Possivelmente o parecer do PGR vai ser, né, que não viu também erro grave ou falta grave nessa conduta do Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes vai ter que decidir. E possivelmente, depois de tudo isso, ele não vai ter motivo para mandar Bolsonaro de volta para a prisão ou qualquer coisa nesse sentido. Possivelmente, o Moraes deve manter a prisão domiciliar do Bolsonaro. Porém, eu preciso trazer essa informação aqui para vocês. Parece que existe uma tensão. A coisa não está muito boa entre o Gonê e o Moraes. Parece que não. Tá aqui, gente, a Malu Gaspar, Moraes. Com dosimetria e arma de Bolsonaro, o Gonê se distancia de Alexandre de Moraes. É a Malu Gaspar que está dizendo, gente, tá? Que o Paulo Gonê, PGE, está se distanciando de Alexandre de Moraes. Por que será, né, gente? Após receber críticas por conta de um alinhamento praticamente automático às posições de Alexandre de Moraes, porque realmente, né? Tudo que Alexandre de Moraes... Tô alinhado contigo. Ah, dá a decisão de seguir. Tô alinhado contigo. Tamo junto. Parecia assim, né? Parecia uma dupla, né? Bate e Rob. Então, após tanto alinhamento, eu acho que o PGE... Poxa, gente, tá muito na cara, né? Deixa eu dar uma disfarçada. Então, após tanto alinhamento, né, praticamente automático, né, nas posições de Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, né, o Procurador-Geral Paulo Gonê vem ensaiando um distanciamento gradual do ministro Alexandre de Moraes, um dos principais fiadores de sua indicação para a chefia do Ministério Público Federal. O Alexandre de Moraes é um dos responsáveis pela indicação do nome, né? Tanto o Alexandre de Moraes como também o Gilmar Mendes, segundo a imprensa. Inclusive, o Paulo Gonê parece que já foi sócio do Gilmar Mendes. Então, né, tá distanciando. Relator das investigações que fecharam o cerco contra o clã Bolsonaro. Gonê fez 2 movimentos recentes no âmbito de casos que atingem diretamente os interesses do ex-presidente Bolsonaro, indicando uma atuação mais independente em relação a de Moraes. O primeiro foi o parecer das 2 semanas atrás, em que o chefe, né, o Paulo Gonê, contrariou Moraes e defendeu a aplicação imediata da lei da dosimetria, que beneficia Bolsonaro e outros condenados às investigações do suposto golpe. Então, além do Paulo Gonê ter dado um parecer favorável para o Moraes colocar em prática a lei da dosimetria. Poxa, foi votado no Congresso. Quem que é que legisla? É o Congresso, então a gente não pode derrubar. Então, o PGR deu um parecer contra o Moraes e favorável à dosimetria. Aquilo ali já foi um primeiro recuo do Gonê. E agora mais esse, dizendo que não houve nenhum erro grave na apreensão da arma do Bolsonaro.
Que será que está acontecendo, gente, tá? Deputado federal Maurício Marcon, gente, acabou de explodir uma bomba atômica contra Lula da Silva. E o desespero tomou conta da esquerda, porque realmente é bombástico. Só acompanhe que vocês vão entender. Conversa séria com o brasileiro. Será que o povo brasileiro é tão idiota, é tão tapado, é tão imbecil, é tão burro para reeleger um sem vergonha, um vigarista, um mentiroso desses como Lula? Neste momento, Lula no Paraguai mente para todo mundo que ainda não percebeu que é o maior mentiroso que essa nação já produziu. Aliás, devemos talvez começar a discutir a internação compulsória desse cidadão. Não é possível que viva num mundo tão fora da realidade, que fala tanta asneira em pouco tempo. Trouxe aqui alguns pontos apenas, presidente, para desmentir esse mentiroso. Primeiro, ele diz que nós vivemos a menor inflação em 4 anos. O Brasil hoje vive a menor inflação acumulada em 4 anos da sua história. Eu pergunto às donas de casa que vão no mercado: tá barato as coisas no mercado? O Lula acha que tá barato, tá tudo de graça. Você que abastecia o carro com a gasolina 4 e pouco no Bolsonaro, agora tá pagando 7. Tá mais barato? Segundo o Lula, tá tudo barato. Não é recorde de inflação baixa. Ele ri da cara das pessoas que contam as moedas para terminar no mês. Depois ele diz, presidente, menor desemprego da história. O Brasil vive com o menor desemprego da sua história. Claro, tu joga o pessoal para dentro do Bolsa Família, mantém eles miseráveis, ganhando o mínimo para sobreviver. E aí, obviamente, eles não estão procurando emprego, porque eles estão contratados pelo Bolsa Família. Mas seguem as mentiras. Essa é fantástica. Brasil não crescia 3% desde 2011. E o Brasil só cresceu acima de 3% quando eu voltei para a presidência da República, porque desde 2011 o Brasil não conseguia crescer. Falou agora, minutos atrás, no Paraguai. Se ele desse um Google, ou mesmo tivesse um pingo de noção, de estudar, de não querer mentir, ele ia ver que no último ano do governo de Jair Bolsonaro, o país cresceu 3%. Mas não para por aí, abrem-se aspas. O Brasil vive o seu melhor momento econômico, fecham-se aspas. Era um país de terra arrasada. O país está recuperado. Vive o seu melhor momento econômico. O fiscal destruído, mais de 1 trilhão é o déficit do país hoje. 1 trilhão, ele não tem nem noção do que é 1 trilhão. Esse é o déficit do Brasil hoje. Mas segundo ele, está tudo bem. A gente vive uma explosão da dívida pública. Saiu agora os números. Sem pandemia, sem nada, Lula colocou a dívida pública a mais de 80%, recorde histórico. Isso é viver bem. Recuperações judiciais nas alturas, recorde atrás de recorde. Selic impossibilitando que as pessoas peguem empréstimo e que criem empresas que produzam no nosso país. Não é possível que ele ache que está tudo bem, enquanto tudo mostra que está tudo mal. Obrigado, presidente. Isso sem falar que se o Lula fosse um cara honesto, ele estava lá naquele evento e falava assim, ele podia falar assim, ó: vou sair da presidência e vou deixar 80 milhões de brasileiros endividados, porque é isso que o Lula vai fazer. Se Deus quiser, Flávio Bolsonaro vai estar na presidência da República a partir do dia 1º de janeiro. E o Lula, é isso, gente, tá? O Lula vai sair da... Por que o Lula não falou isso lá naquele evento? Que ele fez que 80%, a péssima gestão do seu governo, a sua incompetência fez com que 80 milhões de brasileiros ficassem endividados. Vocês têm noção do estrago que isso é para o Brasil? Endividados. Endividados. Isso o Lula não fala, né? Isso o Lula não fala. Não fala mesmo. Dá nojo, gente, sério mesmo, tá? Muitas pessoas às vezes me perguntam, Fabiana do céu, por que você tem tanta raiva do Lula assim? É por causa disso. Dessas mentiras, sabe? Gente, eu fico pra morrer quando eu vejo o Lula nas viagens internacionais falando esse monte de mentiras. E pior, que as pessoas que estão lá ouvindo, acredita. Pensa assim, cara, ele é presidente, foi eleito lá,
Deve ser um cara justo, deve ser um cara honesto, deve ser um cara íntegro. Não é possível que ele ia mentir tanto aqui. Gente, uma mentira atrás da outra. Eu nunca vi tanta mentira em menos de 1 minuto na minha vida. Calma que daqui a pouquinho tem o vídeo na íntegra pra vocês, tá? É pior. Não, inclusive é agora que eu vou colocar. E aí, gente, vocês gostaram do Maurício Marcon desmentindo o Lula, desmascarando o Lula para o Brasil inteiro? Eu amei esse vídeo do Maurício Marcon. Inclusive, compartilhem, tá? Explode esse vídeo do Maurício Marcon, porque ele pegou lá, pegou um ferrinho, foi lá no calo do Lula, no machucado do Lula. Desmentiu aquelas lorotas, Lula. E tem mais, gente, tá? O Dr. Jeffrey Chikine fez pior do que o Maurício Marcon. Aqui, nesse vídeo, sobre essa fala, né, do Lula, que lá no Maurício Marcon ele colocou partes, né, da fala. Aqui o Maurício Marcon traz o vídeo na íntegra. Ponta a ponta as mentiras do Lula. E aqui, gente, o Dr. Jeffrey Chikine fez muito pior que o Maurício Marcon. Aqui ele destroçou o Lula. Só isso que eu vou dizer pra vocês. Vocês vão entender assistindo. Vejam só. Olha só, gente, o cachaceiro tá dizendo que vai pra reeleição porque ele quer acabar com a fome no Brasil. O PT tá há 20 anos no poder tentando acabar com a fome e não conseguiu ainda e continua com essa promessa. Olha só. Eu, aos 80 anos, com vitalidade de um jovem de 20, vou concorrer pela 4ª vez à presidência da República do meu país. E vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como um país democrático, porque não é possível a gente imaginar, sabe, irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes. Uma população que há muitas décadas sonha em ser um país desenvolvido e que nunca consegue ser, porque nunca deixou ser. É um canalha, não é um mentiroso contumaz. 20 anos de PT. Imagina só, esses caras estão há 20 anos no poder e ele vem com esse discurso que o Brasil está há tempos tentando ser uma grande nação e não consegue. Culpa da esquerda? Culpa dele mesmo. Eu, quando voltei em 2023, eu peguei um país com 87 mil residências começadas pelo governo Dilma paralisada. 87. 6 mil obras, escolas e creches paralisadas. Eu encontrei um país sem Ministério do Trabalho, sem Ministério da Mulher, sem Ministério do Direito Humano, sem Ministério da Igualdade Racial, sem Ministério do Povos Indígenas. Era um país de terra arrasada. É muito pilantra, né? O presidente Bolsonaro entregou o país para esse sujeito com um superávit de 60 bilhões. Esse sujeito, em 2023, um ano depois, teve déficit de 230 bilhões. Em 2024, 40 bilhões. Em 2025, quase 40 bilhões de novo. Na pandemia, o presidente Bolsonaro conseguiu que as estatais dessem lucro. A taxa de desemprego com o presidente Bolsonaro na pandemia diminuiu. Na pandemia, em 2022, o Brasil teve crescimento de quase 5 pontos. Já com esse sujeito, pós-pandemia, ele bateu o recorde de cobrança de imposto, recorde de endividamento, as empresas públicas estão perdendo capital, estão dando prejuízo, e ele vem com esse discursinho fajuto e pior, que engana muita gente. O país está recuperado, vive o seu melhor momento econômico, vive o seu melhor momento de crescimento nesse período em que o mundo está vivendo crise. Mentira. O Brasil está vivendo seus piores momentos de economia da história. A nossa taxa de juros é a pior em 20 anos. A Selic está em 15%. A inflação de alimentos no governo desse lixo, desse cara aqui, está em 83%. E ele vem com esse discursinho aqui, ó. Eu vou concorrer às eleições mais uma vez. Se depender de mim, você vai ser expurgado na urna. Porque você pode enganar alguns. Mas a mim e aos meus você não engana. Peço que você compartilhe esse vídeo para que o Brasil veja como esse sujeito é um mentiroso contumaz e não tem qualquer compromisso com a verdade e com o Brasil. Tudo que ele quer é enganar. O Brasil está 20 anos sofrendo com esses gafanhotos. A esquerda é isso. A esquerda é gafanhoto. Onde põe a mão, consome. Numa pandemia, o presidente Bolsonaro conseguiu fazer as estatais terem lucro. Agora esse indivíduo está destruindo as estatais. A inflação está um caos. A taxa de juros está um caos. Isso é a esquerda. Lula bateu o recorde na cobrança de impostos. Ainda assim não é suficiente para manter a gastança desse governo. Nunca uma primeira-dama viajou tanto. A Janja passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio Lula. O Tachad foi o melhor ministro da economia que o Paraguai já teve. As empresas estão saindo do país. Então, de novo, eu peço, compartilhe esse vídeo para combater as mentiras desse governo PT. Eu tenho dito, para mim, nada mais importa do que vencer o PT esse ano. É vencer o Lula este ano nas urnas para combatermos a tirania da toga a partir do ano que vem.
É, gente, tá? Porque vocês já sabem, né? O novo presidente da República vai indicar 4 ministros da Suprema Corte no próximo mandato. Ou seja, é o divisor de águas, tá? É o novo presidente da República, se Deus quiser, Flávio Bolsonaro, poderá indicar 4 ministros da Suprema Corte. E aí, gente, o céu é o limite. O céu é o limite. Agora, com relação às mentiras, eu não preciso nem dizer nada, né, gente, tá? É uma tragédia. Lula, eu sempre utilizo aqui essa palavra, que o Lula realmente é uma tragédia. Porque eu me lembro muito bem, durante a pandemia, as estatais dando lucro. Gente, Correios estava comprando avião. Na época do Bolsonaro, Correios estava comprando avião. Isso por quê? Porque teve lucro. E o que o Lula fez quando ele chegou? Destruiu, acabou com os Correios. Acabou. Fora as outras estatais, né? Tudo prejuízo, prejuízo, prejuízo. É isso, gente. É o que Lula representa pro Brasil. Então, o Lula quer o quê? Continuar destruindo o Brasil. Compartilhem, gente. Compartilhem. Eu nunca vi tanta mentira em menos de 1 minuto na minha vida.